parte aqui do livro. Número 4, a história da doutrina da predestinação. Primeiro, Agostinho nasceu no norte da África em 345 d.C. Sua mãe era cristã, porém só veio a converter-se em 387 d.C. Agostinho é considerado o maior teólogo do cristianismo no período entre Paulo e Lutero. Até sua época, pouco se falou de predestinação. Agostinho ensina a dupla predestinação, ou seja, que Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Agostinho ensinava que Deus determinou que o querubim ungido deveria pecar e se tornar Satanás. Ensinava também que Deus ordenou que Adão e Eva deveriam pecar, ou seja, segundo Agostinho, Deus é o responsável pelo pecado do querubim ungido e também pelo pecado de Adão e Eva. O que é, vamos se considerar, inaceitável, né? Depois Lutero. No ensino de Lutero, Deus quer que todos os homens se salvem, de maneira que isso confundiu-se com o seu ensino da predestinação. Nos dias de Lutero, que foi aí um precursor de Calvino, teve um homem chamado Erasmo de Roterdã. Ele é muito conhecido na história, porque foi considerado um filósofo do renascentismo, né? Um homem mais inteligente daquela época, e ele debatia muito com Lutero, porque primeiro ele queria uma reforma na Igreja Católica, mas queria uma reforma educacional. Ele é um dos maiores educadores de todos os tempos, que você estuda em pedagogia, tá bom? Erasmo foi um grande educador, então ele acreditava na transformação da Igreja através da educação. E quando Lutero começou a reforma, começou até alguns pontos de violência, tá bom? Algum ponto ele chegou a apoiar um pouco a revolta dos camponeses, aquilo virou uma confusão, Erasmo não apoiava. E a outra coisa que Erasmo não apoiava, que ele era contra, era o que Lutero pregava, que Deus predestinou os homens, tá bom? Uns a serem incrédulos e serem condenados, e Deus predestinou outros a crer e ser condenados. Então, ele não aceitava e ele falava uma frase para Lutero. Interessante nós registrarmos a frase de Erasmo de Roterdã e a frase de Lutero. A frase de Erasmo de Roterdã era: deixe Deus ser bom. Ou seja, quando você diz que Deus predestina o homem a escolher o mal, você está dizendo que Deus é mal, tá bom? E o que Lutero respondia? Ele respondia: deixe Deus ser Deus. Ou seja, uma resposta, vamos considerar irracional, ou seja, Deus, por ele ser Deus, ele pode ser mal. É o tipo de resposta, é o resultado da resposta. Se Deus pode determinar que o homem escolha o mal só por ele ser Deus, para ele ser soberano, ele pode determinar isso, então Deus está determinando o mal. Isso é totalmente contrário às Escrituras, né? Pois bem, depois de Lutero vem a figura de Calvino, tá bom? Calvino, ele seguiu o pensamento de Agostinho, porém Calvino não vê a entrada do pecado no mundo como sendo determinada por Deus, mas sim uma ocorrência permitida. Porém, como Agostinho, Calvino também ensinava que Deus ordena o que cada homem deve fazer, o bem ou o mal. Qualquer homem que rouba, estupra ou faz qualquer outra maldade, faz por ordem de Deus. Eles usavam a expressão: olha, nem um dedo se move se não for por ordem de Deus. Todas as coisas acontecem por ordem de Deus. Então existe uma capa, uma máscara, como queira chamar, para essa doutrina, como eles colocam hoje, dizendo que se você aceitar que Deus determina todas as coisas, você está exaltando a soberania de Deus. Você está colocando Deus abaixo do diabo, irmão. Que fique bem claro isso. A pessoa está colocando Deus abaixo do diabo. Está colocando Deus como responsável pela queda do diabo. O diabo pecar, o querubim ungido pecar e se tornar Satanás. Deus é o responsável, porque ele teria ordenado. E Adão e Eva também pecarem, é por ordem de Deus. Pense em qualquer coisa que aconteça no mundo. Vamos dar um exemplo atual. Saiu ontem na televisão que o Donald Trump, esse sujeito bem estranho, que no meu entender finge ser religioso, tá bom? Mas a história dele diz que ele nunca foi religioso. Ele tomou uma atitude estranha que pediu o impeachment dele lá nos Estados Unidos. Uma das atitudes má que ele tomou na história da vida dele. Segundo o que disseram, foi gravado, né, está provado. Vamos considerar que seja verdade, que depois não apareça que seja um fake news. Mas vamos considerar que seja verdade. Ele teria feito o seguinte: ele já tem um adversário para a eleição.
e ele sabe que o filho desse adversário tem investimentos num determinado país. Alguém lembra qual foi o país? Acho que foi a Ucrânia, né? Acho que foi a Ucrânia. Aí ele foi lá com o presidente da Ucrânia e falou o seguinte: olha, eu vou investir um bom dinheiro aí para vocês, vou colocar um bom dinheiro, você só tem que me ajudar o seguinte, descobrir algumas coisas sobre o filho do meu adversário. Olha que sujeira. Segundo Calvino, por exemplo, isso foi predestinado por Deus. Deus ordenou ele a fazer isso. Ou seja, as maldades que nós vemos nos homens aqui na Terra, elas são ordenadas por Deus. É um ensino que ele mascara por esse lado, tá bom? De dizer que você estaria exaltando a soberania de Deus, você está rebaixando Deus ao responsável pelo mal no mundo, tá bom? Agora vamos para Armínio.